Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma empresa que passa abaixo do radar de muita gente do mercado. Vamos falar da Kepler Weber. É uma empresa que distribui muitos dividendos, atua num excelente setor, atua principalmente no gargalo desse excelente setor, que é o setor agrícola do nosso Brasil, que carrega o nosso PIB nas costas. Vamos falar sobre dividendos, áreas de atuação e por que eu acho que essa é uma ótima empresa para você olhar ela com carinho para compor a sua carteira. Não é indicação de investimento, mas simplesmente para você olhar com ela com mais calma e com um olhar mais agradável, ok? Então já cola com a gente, curta, compartilha, se inscreva no canal que é sem enrolação e vamos lá. A Kepler Weber é uma empresa que atua tanto no setor agrícola quanto no setor portuário. Ela atua tanto na produção, o oferecimento de soluções para o setor agrícola, e por soluções para o escoamento da produção. Ela atua principalmente num dos maiores setores do Brasil e do mundo. O Brasil é um dos principais players mundial no setor agrícola, e o setor agrícola é a principal atividade que carrega o PIB do Brasil nas costas. Então, em uma das principais economias do mundo, no principal setor uma das principais economias do mundo, é onde atua a Kepler Weber. O setor agrícola aqui no Brasil, ele tem grandes pontos positivos e ele tem também alguns gargalos. Um desses gargalos é o setor de estocagem, que é exatamente onde a Kepler Weber atua. Ela tem diversos segmentos de atuação, que nós vamos ver aqui daqui para frente, mas esse setor de estocagem, que é o principal gargalo, né, do setor agrícola brasileiro, a Kepler Weber atua oferecendo soluções de estocagem de grãos. Mas vamos falar sobre alguns números da empresa. Vamos lá. Vamos falar sobre os números e o resultado trimestral da empresa. Vamos falar sobre os indicadores de valuation, indicadores de endividamento, rentabilidade e principalmente dividendos, que a empresa ela distribui bastante dividendo e tem um alto dividend yield. Vamos seguir. Aqui, com relação à receita, nós temos a receita de 380 milhões nesse último resultado, desse primeiro trimestre de 2024, uma alta de 17, quase 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Então você já vê que já foi um bom desempenho. O EBITDA, que mede a eficiência operacional, ficou em 90,4 milhões, um aumento de aproximadamente aí 18%, tá? A margem EBITDA, ela saiu de 24% para 23,8%, uma ligeira queda, mas nada muito preocupante. No lucro líquido, saímos de 51,2 milhões para 52,2 milhões, crescimento aí de 3% mais ou menos. E uma ligeira queda na margem líquida, que saiu de 15,8% para 13,7%, também nada muito preocupante. Esse slide aqui ele é bastante interessante porque ele passa a receita líquida por mercado. Nós vemos que o mercado interno ele responde por cerca de 90% de tudo o que a Kepler Weber faz. O mercado externo com 10% restante. Nós vemos aqui o crescimento de 17,7% na receita e um ligeiro crescimento no mercado externo de 3%, compensando os 3% aqui de queda do mercado interno. Esse slide aqui é o mais importante que vocês vão ver, porque ele desenvolve os valores de negócio da empresa e o peso que elas têm na receita. Nós vemos que a Kepler Weber ela atua em 5 principais atividades: fazenda, agroindústria, negócios internacionais, portos e terminais, reposição e serviço. Então é uma atuação bem diversificada da empresa no setor agrícola, tanto no setor de produção, na agroindústria, quanto de exportação, portos e terminais. E você vê que o setor de... Aqui, ó, primeiro trimestre de 2024 e o mesmo período do ano passado. O setor de fazendas é o mais importante para a empresa, seguido de agroindústria. Então, esses dois setores aqui que é o que a gente tem que prestar mais atenção. Depois a gente segue de negócio o 12% aqui, portos e terminais, reposição e serviços, portos e terminais e negócios internacionais. Esses negócios internacionais é o menos relevante para a empresa. Então, o segmento de fazenda teve um crescimento de 22,8%, compensando essa ligeira queda de 3,7% no setor da agroindústria, o que são variações sazonais. Ao investir nessa empresa, você precisa levar em consideração que o setor de agro ele é um setor muito cíclico. Quando acontecem condições ambientais adversas, tende a impactar de forma cíclica nesse resultado da empresa. Não coloque muito percentual dessa empresa na sua carteira se você for colocar ela. Então nós temos aqui o setor de fazenda, com 132 milhões. Nós temos um crescimento de 22,8% nesse setor, uma queda de 3,7% no setor de agroindústria, um crescimento de 70,2% em negócios internacionais,
E vamos seguir aqui, ó, 46,5% em postos terminais e 11,8% em reposição e serviço. Então, em quase todos os segmentos houve um crescimento da receita, menos no agroindústria, que é o segundo mais importante. Vamos para a rentabilidade da empresa. No último ano, a Kepler Weber apresentou uma rentabilidade de 13,2%, bastante interessante e acima da média, tá? Se você tivesse investido R$ 1.000, você teria R$ 1.113. Então, e a ação ela custa menos de R$ 10. Bastante interessante. Analisando a rentabilidade por um intervalo de tempo, se você tivesse investido no mês anterior, você estaria perdendo no momento 3,4%. Em 3 meses, 6,3%. Mas aqui a virada de chave. Em um ano, ela te entregou uma rentabilidade de 10%. Em 2 anos, uma rentabilidade de quase 60%. Em 5 anos, quase 300%. E em 10 anos, caiu para quase 100%. Mas mesmo assim, foi uma rentabilidade bastante forte. Para você ver que o tempo que você está investindo na Bolsa de Valores, ele dita a rentabilidade que você terá. Então, visualize um longo prazo para os seus investimentos. Vamos analisar dividendos, que é o que todo mundo gosta. Ela tem um dividend yield hoje de 10,5%. É um dividendo muito alto, tá? É maior do que Bradesco, maior que Itaú, BB Seguridade. Então, e você vê que constantemente, ao longo do tempo, ela tem distribuído mais dividendos. Mas será que esses dividendos são sustentáveis? Então a gente tem que olhar, para responder essa pergunta, a gente tem que olhar para o outro indicador, que é o payout, que é o quanto que a empresa distribui do seu lucro líquido na forma de dividendos. Vamos olhar ele. Olha o payout. Um payout de 60%. Então você vê o quanto que a empresa é lucrativa, porque ela tem um dividend yield, que é a relação do dividendo distribuído e o valor da cota, de 10,5%. Mas ela só distribui 60% do seu lucro líquido na forma de dividendos. Então ela distribui pouco dividendo, entre aspas, do seu lucro líquido, mas ele por si só já é responsável por um dividendo de mais de 10%. Então, para você ver que esse dividendo aqui é bastante comportado. Já distribuiu quase 95%, mas o payout da empresa não costuma ser muito alto. Então, por isso que eu gosto desse dividendo da empresa. PL, ela tem um PL de 7, ou seja, um PL abaixo de 10 é considerado pelo mercado como baixo, porque ele indica em quantos anos você vai ter o retorno do seu investimento, dado o lucro atual da empresa. Então, você vai ter um retorno em 7 anos daquilo que você investiu, se a empresa mantiver os seus lucros atuais. O que a gente já viu que não acontece, porque a empresa ela já cresceu ali, se eu não me engano, 20%, 17% na sua receita. Então, esse indicador aqui, ele tende a ser reduzido conforme você vai entrando na ação. E ela vai te entregando uma lucratividade cada vez maior. Esse slide aqui, ele é muito forte, porque ele fala do endividamento da empresa. E você pode ver que, ó, dívida líquida sobre o valor patrimonial, menos 0,19. Dívida líquida sobre EBITDA, menos 1,6. Índice de liquidez corrente, 1,92. Quando a gente pega os indicadores de endividamento, eles estão negativos. O que isso significa? Que a empresa ela tem mais caixa do que dívida. Porque como é feito o endividamento? Você pega a dívida bruta, tira o caixa e o que sobra é a dívida líquida. Se a dívida líquida é negativa, significa que o caixa é maior do que a dívida bruta. Então a empresa ela pode quitar a sua dívida a hora que ela quiser. Ela só não faz isso por causa de benefícios tributários. E você vê que o índice de liquidez corrente é acima de 1, é quase 2. O que isso significa? O índice de liquidez corrente ele te passa a noção de que o quanto que a empresa tem capacidade de honrar com seus compromissos de curto prazo. Se ele for acima de 1, significa que a empresa ela tem capacidade de honrar seus compromissos de curto prazo e sobra dinheiro. Se for 1, eles ficam ali iguais. E se for abaixo de 1, a empresa, no momento, ela não tem condições de arcar com as suas dívidas de curto prazo. Não é o caso da Kepler Weber, que ela tem um índice de liquidez corrente quase 2. Voltei aqui. O que você pode ver é que a empresa ela atua no principal setor do Brasil e um dos principais setores do mundo. Ela distribui 10,5% de dividend yield com um payout de 60%. Então ela tem um dividend yield muito alto e ele corresponde por 60% do lucro da empresa somente. Ainda sobra bastante dinheiro para ela poder investir em novos setores e na modernização de suas atividades. Você pode ver que dividendos altos eles precisam ser sustentáveis e a empresa ela está
pelo que parece, disposta a manter isso. Ela também atua em diversas atividades, e uma das principais atividades é o principal gargalo do principal setor, que é a estocagem, além da escoação da nossa produção. Então você vê que a Kepler Weber é uma excelente empresa, é uma small cap, e você pode tranquilamente colocar ela na sua carteira em um percentual considerado baixo para médio ali, a depender do seu porte de empresa, para você estar exposto a um novo setor que é muito pouco falado. Geralmente se fala financeiro, elétrica, seguro, saneamento, e deixa um pouco o agro para o segundo plano. Só que ele é o que carrega o PIB nas costas. Então eu só queria mostrar um outro lado aqui para vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Deixe aqui nos comentários se você investe ou se pretende investir na empresa, ok? Um grande abraço.